Olá a todos, bom dia, que Deus seja na sua vida, que Deus te proteja e te guarde de todo mal. Eu agradecendo sempre aos meus amigos no Facebook, às minhas amigas, que gentilmente me seguem no Facebook, no YouTube também eu tenho ser transmitido para o YouTube, e também as pessoas que me seguem lá no Instagram. Essas coisas são muito modernas para mim, eu já sou um antigo, já sou um velhinho, mas deixa-me falar uma coisa com você. Eu, ainda há pouco, no momento de oração, eu estava dizendo sobre um versículo da Bíblia, que Pedro, o apóstolo Pedro, fala que um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. É tempo para caramba, né? É tempo para burro. Um dia para Deus, 24 horas, é como 1000 anos. E eu refletindo nisso, até botei uma enquete aqui no Facebook, mas nem vi a resposta porque acho que não chamou a atenção. Eu fui na inteligência artificial, que você tem que usar com sabedoria. Todos nós, não só cristãos, mas pessoas normais, humanas, não que vocês sejam, que nós somos anormais, nada disso. Vocês têm que usar com sabedoria, porque é uma coisa que nós vamos ter que viver com ela a vida toda, artificial, a inteligência artificial. Mas eu perguntei inteligência artificial, se você achar que deve perguntar, você pergunta também. Se um dia para Deus é como 1000 anos, 24 horas, quanto será 1 milésimo de segundo para Deus em dias? Agora tem décimo de segundos, centésimo de segundo e milésimo de segundo. E eu acho que tem mais uma outra variação aí que eu ainda não entendi, mas vou entender se puder. Então, se o dia para Deus é como 1000 anos, quanto será um dia? 24 horas, você sabe, né? Quantos dias serão 1 milésimo de segundo para Deus? Aí eu achei uma resposta que achei interessante. Seriam 422 dias. Olha como é que diminuiu, 2000 para 422. E eu fiquei meditando nisso, diante da resposta da inteligência artificial, e fiquei meditando, e eu pensei, será que eu já perdi alguma bênção nesses 422 dias que se passaram na minha vida, desde que orei por alguma causa? Talvez essa mesma dúvida você possa ter a partir de agora. Você pediu uma coisa aí há mais de 1 ano, há 2 anos, enfim. Você pediu há muito tempo e não conseguiu, mas a bênção está disponível para você. A bênção está disponível para você. Sabe? Nós somos incentivados a orar muito. Vamos orar por isso, orar por aquilo. Eu vou contar uma história a vocês, eu sou um contador de história, me desculpem. Eu uma vez fui convidado aí na consagração, para quem não sabe, onde alguns grupos de evangélicos se reúnem e começam ali a oram das 9 a meio-dia, das 8 até 11 horas, o horário da parte da manhã. Então eu fui numa congregação, fui convidado a orar numa comunidade chamada Tuiuti, lá no Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio. E quando lá morava, eu pregava o evangelho por lá, eu fui até lá participar da oração. Confesso a vocês que eu não sou muito de ficar de joelho, não. Esse negócio de joelho eu respeito, mas outro dia falaremos sobre isso. E quando cheguei lá, em cima do púlpito, tinham umas 10 cadeiras ou 12 cadeiras, e as irmãs de joelho, de costa para a porta da igreja, e eu também fui convidado a ficar no meio das irmãs lá. Aí eu falei, meu joelho vai doer. Mas tá bom. Aí cheguei lá em cima, a dirigente começa a orar primeiramente, depois uma outra irmã, e depois a outra irmã, e depois a outra irmã, e assim sucessivamente.
No final da oração, que já não tinha para que mais orar, teve irmãs que falou assim: abençoa a minha Mimi, minha cachorrinha, abençoa a minha Cici, meu gatinho, abençoa, meu Deus, o meu pastor. O pastor ora toda hora por ele, o pastor é uma bênção. Ele tem a obrigação de ser abençoado, que todo da consagração ora pelo pastor. Isso mesmo. E você pode orar por mim, tá? Você pode, não, você deve orar por mim. Mas o que eu quero falar sobre isso, levando muito a sério dizer isso a você, é que nem sempre a nossa oração ela é ouvida por Deus. Jesus uma vez falou que nada tendes que não sabeis pedir. Ele falou isso. Às vezes você pede uma coisa, uma bênção, mas o objetivo daquilo que você pede não tem nenhuma valia, não presta para nada. Você pede a bênção, pede a bênção, pede a bênção, e às vezes você não está nem pronto para receber esta bênção. Você não está pronto, você pediu pela sua ambição de resolver o problema, e você não está errado, você tem que ter fé, mas você não está pronto para receber a bênção. Vou fazer uma pergunta a você: você está pronto para receber um grande milagre de Deus? Você está pronto? Eu tenho na minha vida uma certa experiência em orar por pessoas, pela misericórdia de Deus, que não é o Bambambam que está falando aqui, é o Vidal, pecador igual a você, que as pessoas foram abençoadas, algumas dessas pessoas, e depois que elas foram abençoadas, pessoas enfermas, assim dizendo, elas foram abençoadas, elas ficaram saudáveis, ficaram um tempo na igreja, ou não vou dizer que estavam diante do altar, e depois voltaram a fazer as coisas que faziam. Coisas erradas, assim dizendo. Coisas erradas. Maltratando o próximo, sendo uma pessoa egoísta, sendo uma pessoa de má conduta. E elas voltam a ficar doentes. Jesus tem uma expressão lá no Evangelho de Mateus, se é que minha cabeça lembra, que quando o espírito maligno ele sai do corpo do ser humano, ele anda por lugares querendo encontrar uma casa para morar, um corpo para morar, lugar que ele possa ficar confortável. Que quando o maligno está no corpo do homem, ele está na boa, ele faz o que quer, sabe? Ele leva aquela pessoa a sofrimento, a dor, a enfermidade, a fracasso. E isso é o que mais ele gosta. Ele gosta que você sofra, porque você sofrendo, ele está, vamos dizer assim, começando a querer se vingar de Deus. Que a criatura que mais Deus ama é você, é eu. Aí quando Satanás sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E não encontra, ele fica frustrado, poxa, não encontrei nenhum lugar para morar. Vou fazer o seguinte, diz Satanás, vou voltar para a casa que eu saí. Aí tendo ele voltado, ele vai e volta. E tendo ele voltado, segundo a Bíblia, ele traz consigo 7 espíritos piores do que aquele que ele era, que ele tinha sido no corpo dessa pessoa. É mole. Então, se a pessoa tinha, vou falar bem simplesmente, se a pessoa tinha uma dor de barriga crônica, ele vai ter 7 vezes mais isso. Você está entendendo? Se ele tivesse pequenos fracassos, ele vai ter mais 7 vezes mais fracassos. Aí a pessoa volta a ficar numa situação pior. Por isso que eu estou perguntando, você está pronto para receber uma bênção especial de Deus? Olha, você precisa ver, ou você precisa rever as suas posições diante do Todo-Poderoso. Não tem essa história que tem pessoas que falam assim, você está assim, doente, enfermo, porque você pecou. Você está na situação difícil porque Deus pecou, ou que você pecou, porque você fez isso e fez aquilo. Tem uns jogadores aí, que eles são bambambam mesmo em julgar, eles já apontam o dedo.
né? Mas você não precisa se preocupar com isso. Se preocupa com você agora e diga assim: será que eu estou pronto para receber o grande milagre de Deus? Olha o que eu falei no começo, dos 422 dias que a inteligência artificial diz que vale um milésimo de segundo. Será que hoje é o dia? Hoje é o dia de você receber um milagre. Você está pronto para isso? No livro de Hebreus, acho que é no capítulo 11, e o versículo 6 fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você agradar a Deus. Não é quando você vai buscá-lo, não. Você buscou com fé e recebeu aquilo que você precisava de Deus, através do nome de Jesus. Você tem que continuar tendo fé depois de receber esse milagre. Tem pessoas que, eu tenho fé, vou receber um milagre, vou receber uma bênção, e prum, recebeu a bênção. Mas exercitou a sua fé permanentemente? A sua fé é a sua grande defesa quanto você está liberto de todo mal. Porque você tem que ter fé em quem? No Senhor Jesus. O Senhor Jesus te abandona quando você recebe o milagre? Não, Ele está permanentemente em você. Ele está cuidando de você. Ele está tomando conta. Ele está te lapidando como se lapida um diamante, com muito carinho. E você vai afastar a sua fé? Mas eu tenho muita fé, Vidal. A fé, diz a palavra de Deus, é um dom de Deus. Para que ninguém fique vaidoso. Eu tenho muita fé, eu sou o melhor. Na minha congregação eu sou o melhor, o que mais tem fé. E você pensa porque você ora muito, as pessoas vão ver isso? Talvez vejam. Mas e a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Você está entendendo? Você está entendendo? Aquele que se aproxima, é necessário, diz a palavra assim. Eu acho que é Hebreus 11, versículo 3. Versículo 3 ou 6, acho que é 6. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé. E creiam que Ele existe. Olha aí, olha a resposta desse versículo. E que Ele é o abençoador daqueles que o buscam, diz a palavra. Quando você tem fé, você tem promessas das bênçãos de Deus. Você está entendendo? Há um versículo da Bíblia que fala que a fé sem obra, o apóstolo Paulo fala isso, o apóstolo Paulo fala que a fé sem obra é morta. Você talvez tenha muita fé, mas você não está exercitando essa fé. E exercitar a fé não é ir na igreja. Você vai na igreja, continua indo, mas não é ir na igreja, não. Exercitar a fé é uma coisa pessoal, é mudar a sua maneira de ser. Se você tinha pessoas que você tinha uma certa dificuldade em entendê-las, que você odiava, que você fazia coisa errada com outras tantas pessoas, que você maltratava. E se você não mudar o seu pensamento, você está negando a sua fé, correto? O apóstolo Paulo fala, eu acho que em Romanos, que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, você tem que se transformar. Você tem que falar assim, eu fazia aquilo, não vou fazer mais. O pecado é uma desgraça. O pecado, você se acostuma com ele, passa a gostar dele, aí eu não sei fazer mais, eu não sei ficar mais sem fazer isso, sem pecar. Não, você tem o poder de Deus, você tem o Espírito Santo. Olha só o que eu vou falar com você. Você tem o Espírito Santo aí na sua vida. Jesus, quando falou que ia para a eternidade e ia mandar o Espírito Santo, ele falou assim, em um certo momento, mas vós já tendes ele está em vós. Você já tem o Espírito Santo. Você precisa somente falar assim, Espírito Santo, cuida de mim. Espírito Santo, guia a minha vida. Abençoa as minhas mãos para que elas não pequem mais. Abençoa a minha mente para que não peque mais. Que os meus desejos sejam os desejos do Todo-Poderoso.
do Todo-Poderoso. Você está entendendo? Estou falando bobagem? Se estou falando bobagem, você me desculpa. Mas é assim que eu entendo a palavra. E respeito se você entende de outra maneira. Você está entendendo? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que você consegue, pela misericórdia de Deus, um benefício temporário. Quando Deus te dá um benefício temporário, não estou dizendo que Ele não é capaz de fazer desse benefício temporário um grande milagre, não. Mas Deus demonstra a você que você é uma pessoa que pode mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, mudar os seus desejos, mudar o seu coração. Quando eu dirijo uma reunião, quando eu vou fazer uma campanha em alguma região, alguma igreja, normalmente eu sou diferente daquilo que faz, que a igreja é muito convencional hoje, a igreja é convencional demais, a igreja está amarrada numa coisa chamada doutrina, ou doutrinazinha sem vergonha essa. A doutrina diz assim, não é a doutrina que está dizendo a você, não. Quem tem que dizer a você é o Espírito Santo. Mas quando eu vou dirigindo uma reunião, quando eu começo uma reunião de cura e libertação, a primeira coisa que eu faço, e você pregador pode fazer isso e deve fazer isso, você peça que todos fiquem de pé, peça isso, faça essa experiência. Em qualquer reunião que você vai fazer, você pede a todos que fiquem de pé, certo? E você diga assim para todos que estão ali. Agora, à medida que nós começarmos a falar aqui o nome de Jesus, faça assim. As pessoas que estão enfermas, que estão com doença, que estão com dor, a dor passando, você senta. E nós começávamos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Falávamos assim mais ou menos 5 minutos. A igreja se enchia de poder e eu podia observar que dentro daquela membresia ali presente que estava em pé, alguns sentavam. Aí eu falava assim, chegou a bênção. Glória a Deus. As coisas têm que ser diferentes. O apóstolo Paulo fala assim, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Há liberdade. Eu já fiz reuniões meio absurdas. Eu não estou dizendo que eu sou bambambam, não. Eu sou um pecador e sou um comedor de arroz com feijão. Mas a misericórdia de Deus tem me atingido. Eu já fiz reuniões de fubá, já fiz reuniões de roupa usada. As pessoas fazem, às vezes, olha só que besteira, para fazer levar alimentos para a casa do Senhor, aí quer levar só fubá e sal. E no momento que eu cheguei numa igreja, só tinha fubá. Eu gosto de olhar a despensa da igreja. A casa do Senhor tem que estar né, abastecida. Aí foi a despensa, tinha só fubá e sal. Aí eu preparei a mensagem e tudo, mas aí eu fiz o culto do fubá e com sal, e Deus abençoou. E no outro dia levaram alimentos para a casa do Senhor. Tem irmãos que falam assim, se essa roupa aqui não serve para mim, eu vou dar para a igreja. Dá o melhor. Você está dando para Deus. Ô irmãozinho, irmãzinha, você está dando para Deus. Imagina, se você der uma roupa usada para uma pessoa, a pessoa vai ficar feliz. Vai ficar feliz. Me desculpe. Vai ficar muito feliz. Mas se você der uma roupa nova para aquela pessoa, ela vai ficar muito mais feliz. Ela vai ficar muito mais feliz. Porque você deu com o seu coração e aquela pessoa, mesmo sem te conhecer, no culto de ação de graça, ela vai falar assim, abençoa aquele irmão, aquela irmã que me deu uma roupa nova. Me desculpe. A emoção, às vezes, é incontrolável. Mas você é um liberto. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus para que a sua fé seja crescida.
para não abençoar somente a você, não só abençoar você, abençoar também a minha vida. Eu preciso da sua oração. Legal? Então, essa foi a nossa conversa hoje pela manhã. Você pode comentar, pode. Eu quero até abrir um pouco aqui o parênteses, dizer que eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas e às vezes eu não respondo. Não respondo porque é muita mensagem, sabe? Não respondo. Tem pessoas que vão até para na internet falar besteira. Eu não respondo, me desculpe. Mas se você estiver com uma doença grave, preste atenção nisso. Somente eu leio as minhas mensagens que você me envia. Se você estiver com uma doença grave, e se você confiar que eu possa te ajudar, eu vou te ajudar, porque quem vai te abençoar é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, porque você é de Jesus, você é de Deus. Não deixe os idiotas falar que você é do diabo, não. E que você não tem jeito, não. Você é de Deus, você é 100% de Deus. Mas se você quiser mandar mensagem para que eu possa tentar te ajudar, você mande a mensagem. Se você tiver uma enfermidade que não tem resposta para a cura, enfim, eu fico à sua disposição. Essa é a minha palavra neste dia. Meu nome é Adalto Vidal, estou na cidade de Boa Vista, em Roraima. Sou um homem muito abençoado e muito obrigado a todas as pessoas, amigas, que confiaram a amizade a esse velho homem. Queira-me bem que não custa nada, assim eu peço a você, em nome de Jesus.